Saudações! É um prazer, é uma alegria poder estar convosco. É mais uma atualização profética na escola de profecia. Se está na Bíblia, nós o queremos. Se não está na Bíblia, não queremos. Jesus não adivinha o futuro, ele conhece o futuro. Neste vídeo, veremos 7 eventos finais em sequência que levarão à segunda vinda de Cristo. Porque, de acordo com a Bíblia, você pode ir à cama esta noite e acordar e pode não reconhecer este país. Pode não reconhecer o mundo. Muitos estão confusos sobre a sequência dos eventos finais, conforme previsto na Bíblia. No entanto, boas novas, podemos absolutamente conhecer a verdade profética do fim dos tempos que nos liberta. Este vídeo irá ajudá-lo a ver onde estamos na programação desses eventos apocalípticos cataclísmicos de acordo com a profecia bíblica. Tudo está levando a algo profético, algo bíblico. De acordo com a Bíblia, tudo está conectado. Tudo está levando a uma série de eventos diferentes que pegarão o mundo de surpresa. Então, você não quer perder nenhum desses 7 eventos finais em sequência. Tudo bem, a sequência precisa de eventos apocalípticos. Vamos em frente. Portanto, esses 7 eventos são descritos em sequência na Bíblia. Então, não há adivinhação necessária. Então, o que a Bíblia diz sobre esses 7 eventos finais? Vamos lá. Número 1. Sinais nos tempos, que incluíam desastres naturais, tsunamis, terremotos, tornados, inundações, guerras, rumores de guerras, imoralidade, disparidade econômica, escarnecedores, apostasia, pestilências, cura de feridas ao poder papal romano. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a aflição das nações, com perplexidade, o mar e as ondas rugindo, os corações dos homens falhando-se por medo e pela expectativa das coisas que estão vindo sobre a terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem suas cabeças, porque a sua redenção se aproxima. No livro do Apocalipse, lemos: as nações ficaram iradas, e a vossa ira chegou. E chegou o tempo dos seus mortos, para que fossem julgados, e para que recompensasses os vossos servos, os profetas e os santos. Então, é o que a Bíblia ensina sobre os santos. E assim as nações estão em raiva. Esse é o tempo em que vivemos. E os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e destruir os que destroem a terra. E assim a humanidade, através de armas nucleares, tem a capacidade de aniquilar esta civilização como a conhecemos. Jesus prevê: você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. E claro, isto está em nossas manchetes diárias. Cuidai de que não estás perturbados, pois estas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não chegou. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Assim, haveria guerra política, guerra militar. Mateus 24, 6-8. E haverá fomes, pestilências, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Mateus 24, 6-8. Então, você sabe, nós pensamos sobre Covid-19, que é uma das pestilências, mas acreditamos que haverá, como os especialistas estão prevendo. Estão nos dizendo que sim, o pior das pestilências está próximo. E assim, sim, teremos acontecimentos com maior frequência e intensidade. Então, eles os entregarão à tribulação e os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E então muitos ficarão ofendidos e trair-se uns aos outros, e odiar-se uns aos outros. Mateus 24, 6-10. E eu vi uma de suas cabeças como se tivesse uma ferida mortal, e sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou e seguiu a besta. Apocalipse 13, verso 3. Então, o mundo inteiro está seguindo a besta sem perceber que eles estão fazendo isso. Agora, olha aqui. Então, isso é muito significativo para perceber que
O mundo está se apaixonando, está sendo influenciado pelo poder papal romano e muitos não percebem isso. Estamos falando de figura religiosa mais poderosa do planeta, o Papa. E assim, a Bíblia deixa muito claro que devemos prestar muita atenção ao que está acontecendo em nosso mundo, no que se refere à profecia bíblica. Então vamos voltar para a tela. Número 2. O número 1 foram os sinais dos tempos. Número 2. A pregação das mensagens dos 3 anjos, ou o Evangelho Eterno, que deixam claro que estamos vivendo no julgamento final antes de Jesus voltar. Então vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra e a todas as nações, tribos, línguas e povos, dizendo em alta voz: esta é uma mensagem urgente. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Então, observe que o chamado é para adorar o Criador. Isso inclui adorar no dia de sábado. E por isso é muito importante para nós guardar o dia de adoração, o sábado. Diz aqui que estamos vivendo na hora de seu julgamento. Então, estes não são tempos comuns, estes são tempos proféticos. O anjo número 2 seguiu, dizendo: Babilônia caiu, caiu. Aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Então o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, essa pessoa receberá as 7 últimas pragas. Ele mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado com força total no cálice de sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, olhem aqui. Ele continua a descrever quem vai pregar esta mensagem. Então, isso está nos dizendo quem vai pregar. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Jesus, e assim a paciência dos santos. Então voltamos para a tela. E a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre, e eles não têm descanso de dia ou de noite, os adoradores da marca da besta e os que possuem a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Número 3. Falso reavivamento e um verdadeiro avivamento. A Bíblia deixa claro que existem 2 tipos diferentes de avivamento nos últimos dias: falso avivamento e um verdadeiro avivamento. E vi 3 espíritos imundos como sapos saindo da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Pois eles são espíritos de demônios que realizam sinais, que saem para os reis da terra e do mundo inteiro para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso é um falso reavivamento. Eu quero que você perceba que está falando de espíritos imundos como sapos. Como é que um sapo captura sua presa? Com sua língua. Assim, saindo da boca ou da língua, por assim dizer, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Em outras palavras, haveria falsos ensinamentos populares e um falso avivamento que é muito mau, mas vai parecer que é cristão. Assim, impressionantes e poderosos falsos milagres serão trabalhados. O reavivamento falsificado se assemelhará muito ao genuíno. A maioria será enganada, mas Deus terá poucos fiéis. Louvado seja o Senhor. Portanto, devemos estudar a palavra de Deus com diligência. O grito alto do 4º anjo revela o verdadeiro avivamento. Depois destas coisas, vi outro anjo descendo do céu, tendo grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, 4. E ele clamou poderosamente com uma voz alta, dizendo: Babilônia grande caiu, caiu e se tornou uma morada de demônios, uma prisão para todo espírito sujo e uma gaiola para cada pássaro impuro e odiado, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, ou seja, fornicação espiritual. Os reis da terra cometeram com ela a fornicação. Em outras palavras, a igreja está dominando o Estado. Isso está formando uma imagem para a besta, e isso é tudo sobre Babilônia caindo. Assim, os reis da terra cometeram com ela, isto é, a mãe das meretrizes e suas filhas.
Então, todos eles estão se unindo e os mercadores da terra se tornaram ricos através da abundância do seu luxo. E ouviu outra voz do céu dizendo: saia dela, povo meu. Então o povo de Deus precisa deixar essas falsas igrejas. Retirai-vos dela para que não participais dos seus pecados e recebais as suas pragas. Então, este é um aviso muito forte para deixar a igreja mãe e deixar suas filhas protestantes apostatadas. Queremos encontrar uma verdadeira igreja protestante que eleve todos os 10 mandamentos, que eleve todas as profecias do fim dos tempos, que eleve tudo sobre Jesus. E assim, continuamos. O último derramamento do Espírito Santo causa um verdadeiro avivamento. E depois acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, queremos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não queremos endurecer os nossos corações, não queremos entristecer o Espírito Santo. Queremos um verdadeiro avivamento em nossos corações. Queremos ser cheios do seu Espírito. Então, olhe para aqui, pessoal. Queremos seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia deixa muito claro que há um falso avivamento, mas podemos ter discernimento para saber que se trata desse falso avivamento. E haverá um verdadeiro avivamento, um verdadeiro avivamento. Podemos fazer parte desse avivamento todos os dias. Todos os dias podemos ser cheios do Espírito Santo, de acordo com Efésios capítulo 5. Todos os dias podemos receber um coração limpo. Todos os dias podemos receber novas forças, de acordo com Isaías 40, 29 a 31, para que ele aumente a força até mesmo dos fracos. Voltemos à tela. Número 4. Selamento dos santos, que ocorre antes da tribulação. Você diz, Marcos, você pode provar isso? Bem, vamos ver o que a Bíblia ensina. Apocalipse 7. Selados antes da marca da besta. Depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, ou sobre qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem foi concedido causar dano à terra e ao mar, dizendo: não prejudiqueis nem a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. Apocalipse 7, 1 a 3. Louvado seja o Senhor. Podemos receber o selo de Deus antes da marca da besta. Número 5. Marca da besta imposta. Isto é, uma imagem de que uma besta é formada. Há uma conspiração entre a igreja e o Estado. A Bíblia deixa muito claro que nos últimos dias a igreja dominará o Estado. Em outras palavras, a igreja persuadirá os líderes políticos a fazer leis e decretos que sejam contrários à palavra de Deus. Porque você manteve o meu mandamento de perseverar, eu também o guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para testar aqueles que habitam na terra. Apocalipse 3, verso 10. Então, a primeira nação a impor será os Estados Unidos. Como? Através de sanções econômicas e um decreto de morte, ok? Então, ele faz com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. E então ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. O versículo número 15. Então, em outras palavras, primeiro haverá sanções econômicas. Você será impedido de comprar e vender, mas depois vai escalar, vai se intensificar. Foi-lhe concedido poder para dar fôlego à imagem da besta, para que sua igreja e Estado recebam poder para fazer o quê? Que a imagem da besta falasse, criasse leis e causasse apenas morte a tantos quantos não adorassem a besta para serem mortos. Você e eu não precisamos nos preocupar. Você diz, Marcos, isto está me assustando. Bem, na carne é totalmente compreensível que você tenha medo disso, mas temos Jesus. Leia o livro dos Salmos. Eu estive lendo o livro dos Salmos esta manhã. Leia Salmos 91. Deixa claro que ele enviará seus anjos para nos proteger, que as pragas não cairão sobre nós. Eles vão cair sobre os ímpios. Voltemos à tela. Então, número 6, a porta da salvação, a porta da graça se fecha quando a tribulação for introduzida. A porta da graça está fechada e ou você está salvo ou está perdido. Assim, aquele que é injusto, que seja injusto ainda.
Aquele que é imundo, que seja imundo ainda. Aquele que é justo, seja justo ainda. Aquele que é santo, que seja santo ainda. Como você chamaria isso? Sim, eu chamaria isso de um tempo de julgamento. Porque antes de Jesus voltar, ele determinará quem está salvo e quem não está salvo. Cada um de nós pode ser salvo. Tudo o que temos a fazer é ir à palavra de Deus. Ler o livro de João, por exemplo. Leia João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o nome de nossos ministérios, a propósito, Ministérios Eternamente Livres. Espero que você esteja conosco se puder. Mas a Bíblia deixa muito claro que existem dois grupos de pessoas, salvos e perdidos. Justos e santos através do sangue de Jesus, através da justiça de Cristo, através da fé simples em Jesus e confiando em sua palavra para a salvação. E depois há aqueles que não são salvos, são injustos, imundos. Mas cada um de nós pode ser salvo, se você realmente quiser ser salvo. Se você entregar seu coração a Jesus, Ele o salvará. Vamos continuar. Então, número 7. Tribulação com 7 últimas pragas. O que a Bíblia ensina que vai acontecer durante o tempo de angústia? Naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe, que vigia os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. E naquele tempo, teu povo será libertado. Daniel 12, verso 1. Então, eu vi uma voz alta do templo dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai taças da ira de Deus sobre a terra. Então o primeiro tinha uma taça de feridas repugnantes. Então o primeiro foi e derramou a sua taça sobre a terra, e uma ferida suja e repugnante veio sobre os homens que tinham a marca da besta e aqueles que adoravam sua imagem. E assim, há 7 últimas pragas, e todas elas não caem sobre os justos. Eles só caem sobre os injustos. A Bíblia deixa muito claro que há 7 últimas pragas como parte da grande tribulação. E você e eu não seremos destinatários dessas pragas porque estamos protegidos pelo selo de Deus. E então, o que acontece depois desses 7 eventos? O que acontece depois que esses eventos acontecem em sequência? Então vem a segunda vinda de Cristo. Isso será literal. Isso será visível. Isso será audível. Isso será glorioso. Isso será coroado com ressurreição da vida. Mas os ímpios perecem porque não suportam ver Jesus em toda a sua glória. E tudo isso acontece depois que as pragas são derramadas. E isso começa o milênio.